Marciano e a Ana, né? Ana, né? Isso. Tá? Ele é responsável pela obra, né? A parte técnica, digamos assim, né? Execução. Execução, né? Execução da mão de obra E- da obra. Isso. E eu sou da parte da legislação. Exato. Ela é arquiteta, tá? Eu posso ir na frente para falar? À vontade. Que daí eu falo da minha parte, Porque- o que eu fiz, depois eles gostam Isso. bastante de conversar com o Marciano. Como é que aconteceu? Façam perguntas para a arquiteta também, gente. Que coisa. Um dia, a direção da escola decidiu restaurar o prédio para deixar ele mais bonito e para conservação. E ela começou, através da contratação da mão de obra, e começou a fazer a obra. Só que aqui em Caxias existe, em qualquer cidade, existe uma legislação que diretamente, atinge diretamente os prédios que são patrimônio histórico da cidade. O Presidente Vargas, ele é um colégio que faz parte de um sítio histórico que a gente tem aqui no centro e que tem vários prédios antigos e que para poder mexer nesses prédios, parte de pintura, de portas, de abertura, precisa obedecer uma legislação. E aí a prefeitura não sabia o que estava acontecendo de obra aqui no colégio e mandou parar a obra. Para tudo, vamos ver o que está acontecendo. Aí eu fui contratada, eu vim, fiz um levantamento, montei um processo. Viu, professor? O processo é bem bacana. Se quiser dar para os alunos, eu posso te passar. O processo que foi montado de toda a história do colégio, desde lá do início, para que ele foi fundado, as transformações que ele passou. Eu tenho físico e virtual. Eu tenho virtual, pode passar virtual. Então eu tive que montar um processo bem grande de toda a história e tive que fazer uma defesa perante a prefeitura de que a obra poderia receber a pintura, que não estava sendo mexido em nenhuma parte estrutural, e inclusive o tipo de material que poderia ser aplicado e se adequar a esse tipo de edificação. E aí, em 90 dias, nós conseguimos desembargar a obra para dar continuidade. Por isso que começou, parou, quando foi embargado, aí eu assumi a responsabilidade, tem a minha placa ali na frente do colégio, acho que você deve ter visto, que é obrigatório por lei também, porque aí eu sou responsável técnica, aí desembargou a obra e aí, então o Marciano conseguiu dar continuidade à obra, só que aí inverno, chuva, e aí a coisa começa a embolar, porque a obra fora, a obra no exterior, a gente depende do tempo, né? Então, a parte minha foi parte de legislação e de desembargar a obra que estava trancada na prefeitura no setor de patrimônio histórico. Beleza? Aí tu teve que ter acesso ao, sei lá, a planta do prédio, digamos. Sim, mas eles fornecem. Aqui o colégio ele tem bastante material da história do colégio. Não precisou ir na prefeitura. Não, e lá na prefeitura eles têm toda a história do colégio, tem fichamento, Toda a planta do prédio, acho. planta do prédio, o projeto, a história toda. E eles fornecem isso pra gente, não tem esse problema. Forneceram tudo e aí foi feito todo um estudo. Tá bem bacana a defesa que eu fiz. Ninguém tem paciência, deu quase 90 páginas. Né? Mas tem bastante figura, tem bastante... Será que eles leram? Eles são obrigados. Tem que ler. Sim, tem que ler. Eu tive, depois que eu apresentei, voltou, eles pediram mais algumas coisas, aí eu acrescentei. Foi difícil essa defesa, assim? Foi bem difícil. Depois, assim, Foi difícil porque, aquilo que eu estava falando, foi difícil porque... Para eles, o presidente Vargas tem um reboco à base de cal. E eu tive que provar que o reboco do presidente Vargas é à base de cimento. E que em 1930, quando foi construído o colégio, já tinha cimento. Já existia cimento no Estado como uma obra do Estado. E ele fez vários colégios iguais, inclusive, não é o único. Todas as cidades
tem um prédio exatamente igual a esse aqui. Então, e todos eles já foram usados cimento. Aí eu justifiquei por que o material que o Marciano estava usando estava correto. Porque tinha cimento. Eles partiam todo o pressuposto que ainda seria cal nessa época que foi feito. Sim, porque a catedral é cal. O museu é cal. E é curioso também quando falou que várias escolas são muito parecidas que usam o mesmo projeto, né? Usaram o mesmo projeto e foram adaptando em tudo que era terreno. Farroupilha tem uma igualzinha. Essas de janelas quadradinhas ali, Todas de vidro tem muitos. Não, o estilo do prédio ele foi aplicado em várias obras. Tem várias cidades que dão um Presidente Vargas. Igual tem Presidente Vargas, inclusive no meu trabalho eu coloquei. Tudo, né? Bem igualzinho. Todos vários exemplos, né? Em Farroupilha tem, bem, tem. Eles aproveitavam o padrão do projeto e executaram. Pessoal, alguém tem mais perguntas para a Ana? Tem? Não? Quero dizer que vocês têm que ter orgulho de estar estudando numa escola que é um patrimônio histórico da cidade. Tá? É um privilégio ter isso. Tanto arquitetônico quanto em vários outros aspectos, né? A gente vê pessoas que estudaram aqui, né? Eu comento com eles o Felipe Scolari, né? Supervisão técnico. Ele deu aula aqui, na verdade. Deu aula também. Entre outros, né? Não, o presidente Vargas é um colégio profissional. Muita gente. Tradicional. Deve ser bem Tem perguntas, gente? Eu falei para alguma pergunta? os arquitetos e encher ela de perguntas. Não? Tranquilo? Se vocês lembrarem, né? Ela vai estar aqui. Vou ficar aqui agora, o Marciano. Surgir alguma dúvida? Fala das técnicas que ele usou, que ele está usando, então, para deixar o colégio bonito. Aí agora eu vou fazer o projeto de uma cobertura ali na frente. Para quando está chovendo, sabe, ali no pátio, a gente vai mudar toda a frente das grades. Vamos botar vidro, uma coisa bem legal. Eu vi, né, como diz na matéria que a gente leu, que a diretora disse que não adianta, né, mexer toda a fachada da escola, pintar e deixar as grades na frente, né? Vai ser vidro, né? Não é tudo. Eu estou propondo uma parte, senão vai custar muito caro. Sim. Mas pelo menos aqui a parte da fachada principal, de fazer uma estrutura metálica branca com vidro ou policarbonato para proteger da chuva e com vidro na frente, até uma parte. E tu, assim, falando em questão de valor, tu acha que aprovam? Aprovo. Não é nenhum absurdo. Tem um valor, claro, mas não é nada que não dê para fazer. Vem com a justificativa de que não é necessário, que encarecimento, deixa as grades, não sei. Mas que bom que dá, né? Não, dá para deixar grade, não é isso. Mas se for pensar na manutenção a longo prazo, Eu sei que a grade tem que ficar lixando, pintando, e o vidro ele está ali para sempre, né? Ele não estraga, não fica feio, né? Só tem que tá bem. Então a gente faz o contato do... Ela vai ir embora. Olha, foi. A gente já escutou, não. Perguntas relevantes. Não, mas os colegas ainda não. Tá? Vocês fizeram bastante perguntas. Parou, Sou proprietário da empresa que venceu a licitação para a execução da primeira parte da obra da escola. Eu estava comentando antes, os colegas não é só você chegar ali e a diretora contratar quem ela quer. A gente passa por um processo de apresentação de documentos primeiro. A gente apresenta uma série de documentos, desde as certidões negativas de impostos municipais, impostos com cargos de INSS, cargos estaduais, federais.
Depois tu vai para a parte documental da empresa, que é a documentação da empresa, ela está legalizada, assim, não tem nenhuma pendência judicial naquele CNPJ. Tem que estar tudo certinho mediante a legislação. Aí depois disso daí, tu vai fazer a cotação do preço. Tu participa ali, 2, 3, 4, 5 empresas, depende do interesse quando a direção da escola abre o processo licitatório. Aparecem empresas, quanto mais empresas aparecer, a probabilidade de sair por um preço menor a obra é maior, mas dependendo da situação também algumas empresas não se encaixam, algumas não têm interesse de participar, porque é bem burocrático o processo. Então a gente participou da primeira parte ali, agora hoje a gente está entregando a documentação para participar da segunda parte, que é a parte de estudos aqui da escola. O processo de execução começa pela parte de documentação. Precisa, para fazer a instalação, para começar a lavagem, para instalar aquele balancinho que trabalha em cima do nome popular do Lejaú, a gente precisa ter uma RT do equipamento, que é uma responsável técnica pelo equipamento, e uma RT de instalação dele. Não é só o equipamento que tem um documento técnico. Tem que ter um documento técnico também para instalar. Tem formas corretas para instalar. Se tiver de forma... Qualquer instalação que tu fizer ali que não esteja de acordo com a legislação, por exemplo, e ele causar qualquer acidente, o responsável pela instalação, o proprietário da empresa, a direção da escola vai responder por isso. E o engenheiro que assinou o documento, a RT de instalação dele também vai responder. Então, assim, uma série de coisas que qualquer coisinha que você fizer que não esteja dentro daquela documentação, quando chegar lá o processo no fórum, o juiz já nem olha o resto, já tem aqui, ali ele só vai definir a sentença, ele já nem vai deixar correr o processo na frente mais. Assim, já não te deixa mais possibilidade de recurso. E aí é um dos caminhos também que a gente estava comentando antes com o pessoal que estava aqui, da onde saem as verbas para executar esse tipo de obra. As multas referentes às legislação trabalhista, a crimes ambientais, essas coisas assim, que o governo vai arrecadando e vai juntando tudo e depois ele faz um pacotão e distribui para várias escolas, para vários hospitais. É daí que saem as verbas para executar obras públicas. Então, é nesse sentido que a gente faz. Se arrecada um recurso e que sai, se começa a obra. Depois que a gente começa ali, por exemplo, o processo de várias vezes tem que se respeitar uma série de etapas. Ele começa com a instalação, né, aí depois é feito a lavagem do prédio, pelo processo correto, ele não deveria descer como lava-jato, mas foi a única forma que ele saiu aquela tinta velha e não agrediu tanto o reboco antigo. Foi o processo mais fácil de a gente chegar no antigo. Aí depois é passado uma demão de fundo, que é aquele negócio que passa lá que não aparece nada, só passa, aparece uma água na parede, não aparece nada. Aí depois é feito toda a parte de argamassa de novo, tapado os buraquinhos, sujeiros sumidos ali passando desempenho na parede ali com massa. Aí depois é passado mais uma camada de fundo. Aí depois vem as duas camadas de fundo. Outra questão que eu passei com os meninos ali antes que estavam é isso aqui. Por que a gente usar estola, não rolo? Isso é um processo que a minha empresa, por exemplo, eu estou trabalhando muito em cima disso, que é investir em tecnologia. Não adianta a gente ficar lá no tempo, nossos pais, nossos avós, quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, eu comecei a dizer, então, assim, a dona Ana que pode assegurar o